Bom, vamos lá. Esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar de uma série de vídeos e, bom, tá sendo uma coisa super nova. Eu estou ainda desconfortável com a câmera, apesar de trabalhar há muito tempo com isso. Eu trabalho já há mais de 10 anos com audiovisual, sou filmmaker há todo esse tempo, filmmaker, editor. E durante essa jornada dessa carreira, rapidinho, vou ajeitar aqui. Eu acabei desenvolvendo e descobrindo um método de edição, que no começo da carreira, quando eu comecei a editar meus primeiros vídeos, eu não tinha nenhum método e isso acabou me eu acabei ficando muito frustrado com isso, porque o que eu mais queria quando eu comecei a editar era ver o vídeo pronto. Aí eu filmava e a minha maior ambição era ver ele pronto, então eu chegava na edição e já jogava ele de qualquer forma, com as cenas que eu achava que iam ser legais, com as imagens que já estavam na minha cabeça, assim, frescas, e que faziam sentido para eu construir essa edição. E com o passar do tempo, e também deixando um pouco a ansiedade de lado, com esse lance de querer ver o vídeo pronto, de ver já a edição pronta, eu comecei a perceber que nos momentos que eu gravava e que não estava tão ansioso para pegar na gravação, tão ansioso para pegar na edição e ver aquele produto pronto, eu travava. E eu travei várias vezes no começo dessa jornada de aprender a filmar, de aprender a editar e ter um produto que eu me orgulhasse daquilo, que eu achasse massa, que eu achasse legal e queria mostrar para as outras pessoas, né? E quando, assim, né, vou contar um pouco de como começou isso para mim. Eu, na verdade, não tinha pretensão de ser filmmaker quando eu saí do colégio. Eu pensava em outras coisas, pensei em fazer eventos, trabalhar com publicidade ou com relações públicas. Eu sou formado em publicidade, mas eu não segui a carreira de publicitário, apesar de o audiovisual misturar muito a publicidade, e a propaganda, o marketing nesse setor audiovisual. Eu não trabalhei em nenhuma agência ou segui esse caminho de agência publicitária. Mas, quando eu comecei a ter interesse pelo audiovisual, a filmar e edição, eu queria gravar um vídeo tocando violão e cantar umas músicas que na época, quando eu tinha, sei lá, seus 15, 16 anos, eu escrevia e fazia minhas composições. E eu vi um cara no YouTube que ele fazia isso, ele fazia seus próprios clipes, e isso me instigou demais, assim, caraca, eu acho que eu preciso aprender a filmar, eu preciso editar, comprar uma câmera e começar a me alimentar daquilo ali com muita vontade. E comecei a assistir vários vídeos dele, eu via os making-offs que ele fazia, as produções ele fazia tudo sozinho, e eu fui lá, comprei minha câmera e comecei essa jornada aí de filmar as coisas e editar. E quando nesse começo, que eu ia editar, cara, eu lembro que era uma confusão mental generalizada, porque eu não tinha nenhum método, eu não tinha nenhuma estrutura. Eu só olhava as imagens e o que tivesse legal daquilo ali, eu jogava na timeline. E às vezes o que tava legal, eu não conseguia ver outros artifícios ou outras características da cena mesmo, de estar tremido, de estar cortando a cabeça de alguém, ou de uma fala. Eu não tinha isso ainda, então ia um monte de coisa assim, e às vezes eu perdia muita coisa, porque eu não tinha um processo, eu não tinha ainda esse tato de organizar antes de começar os processos. E fazendo muito isso, eu fui ficando perturbado várias vezes de ter muita imagem ali e não construir algo que eu ficasse, pô, isso acho que não ficou legal assim, sabe? E aí eu tive que estudar, e eu digo estudar no sentido de ir para o YouTube e buscar, porque quando eu comecei, há 10, 12 anos atrás, era muito, assim, pobre os conteúdos, tinham poucas coisas e
eu não fui para nenhuma escola, não fui para nenhum uma, uma empresa que ensinasse ou ensinasse a filmar, ensinasse a ser filmmaker ou ensinasse a editar. Eu fui desenvolvendo essa habilidade fazendo. Era algo que eu gostava, era algo que eu queria fazer para mim, início assim, né? Não era algo que eu pensava ser como profissão. Eu imaginava que a minha profissão ia ser outra. Mas acho que acabei me apaixonando tanto, né, na época por isso que eu fui me alimentando de conteúdos audiovisuais e acabei criando técnicas e também conhecendo pessoas que me ensinaram, pessoas que passaram pela minha jornada e que me ajudaram nisso, né, que me ajudaram a desenvolver um olhar, a desenvolver uma técnica, que foi muito importante, assim, sabe? E que no começo, quando eu mostrei essas primeiras edições que eram confusas pra caramba para uma pessoa que editava já, que já estava no mercado, ele fez uma coisa que eu, assim, não achava que iria acontecer comigo. Ele falou: Ó, cara, eu vou fazer só uma coisa aqui pra você, tá? Tá irado o seu vídeo, tá muito bom. Só vou fazer um leve ajuste. Ele apertou Ctrl ou Command A e deletou tudo. E nisso aí eu fiquei, porra, muito nervoso. Eu fiquei muito puto com isso. Isso na hora me irritou demais, me frustrou muito, porque eu acho que existem outros métodos de você ensinar uma pessoa e não humilhando ela, né? Mas eu aprendi assim. Ele apagou e falou: "Ó, vamos fazer tudo de novo." E aí ele começou a fazer junto comigo, apesar da minha raiva de ter ficado bolado com a situação assim, eu engoli o meu orgulho e simplesmente aprendi, porque era o que eu queria entender. Eu queria saber o porquê que estava ruim, porque na minha cabeça estava maravilhoso e eu acho que é, é, todo mundo que está começando, que faz suas edições e vê seu trabalho, ou que faz uma arte, ou que fotografa, ou que filma, ou que edita, ou que faz motion, cara, as suas primeiras criações você vai ter muito orgulho de ter criado aquilo ali, mas muito provavelmente não vai ser algo bom, não vai ser algo que as outras pessoas vão ver e talvez, porra, isso aqui tá massa. Claro que tem as exceções em cima da regra, mas a realidade é que ninguém nasce bom, ninguém nasce com as habilidades já super afiadas, ninguém nasce nem sabendo andar, imagine editar. E quando você abre o programa, se você vai para um programa, não um software, hoje em dia tem aplicativos, mas se você vai para um software, você se assusta com aquilo ali. Eu lembro que com a primeira vez que eu abri o After Effects, eu fiquei, caraca, o que é isso aqui, mano? Eu não sei nem para onde começar, nem o que apertar, ou como fazer, é melhor fechar isso aqui e vamos embora. E acho que é assim que as pessoas se sentem quando tem esse primeiro contato com os programas de edição, sendo eles quaisquer que seja o Adobe Premiere, seja o Sony Vegas, ou os mais simples, Movie Maker, iMovie, ou até os mais, hoje em dia que a galera tá usando, mais complexos para correção de cor e outras coisas, como o DaVinci Resolve, o After Effects, que são programas mais complexos de finalização. Mas eu acho que o que é mais valioso para mim nessa jornada inteira que eu consegui construir foi uma metodologia que hoje em dia eu não fico refém de estar criativo ou não. Eu na verdade, editei tanto que eu consegui desenvolver uma metodologia que funciona para mim, que veio funcionando todos esses anos e vem sendo validado com os clientes ou com é, o crescimento da carteira de clientes, as indicações, as pessoas analisando teu material e falando que gostou, ou as visualizações hoje nas analytics, né, que tem hoje, enfim, no Google, Instagram, Facebook, tudo é questão de número e de venda, e no marketing, na publicidade é muito... Eu também vejo isso pro audiovisual, né, que é muito voltado para isso, são as vendas, né, tipo, como que as pessoas vão consumir esse conteúdo. E com o passar do tempo, na criação dessa metodologia, que para mim funciona, que eu acabei
adquirindo conhecimento com algumas pessoas, com alguns professores que passaram pela minha vida, que hoje deslancharam, mas que me trouxeram conhecimento, essa metodologia me faz editar hoje de uma forma que é como eu disse, eu não fico refém. Eu consigo construir, mesmo que eu tenha um roteiro ou não, porque o que acontece? Os editores, às vezes, eles recebem o material bruto, com um monte de coisa, e você não foi pro evento, e você não estava lá presente, você não gravou, não filmou, você só está editando, que se você deixar passar alguma coisa, no sentido de que você precisa assistir todas as cenas, faz parte do processo isso, você precisa assistir tudo, decupar tudo. Nessa decupagem é bom que você já analise o material que você está assistindo e faça um pré-roteiro do que você entendeu daquilo ali. Infelizmente, no mercado que a gente vive hoje, é difícil você ter uma pessoa que fala, ó, a gente teve isso, ou que anotou, momento tal, vou lhe dar um roteiro, quero que aconteça assim, assim, assado. É muito legal quando isso acontece, porque o editor ele consegue ter um caminho a ser trilhado, mas às vezes não acontece. E a realidade é que os freelas vivem disso, os filmmakers vivem disso, porque eles estão filmando todos os dias, e ó, toma aí material que tem um editor já, que ele conhece e já vai passando as coisas. E assim você vai desenvolvendo. É, eu entendo bem isso, porque eu estive nas duas fases. Eu tive na fase de editor e tive na fase de produtor, né? De produtora, de dono de produtora, e ter que designar essa função para os editores. E, cara, muitas vezes a gente tinha muito conteúdo lá que gravava e só passava para os editores para eles começarem a decupagem. Da decupagem eles já faziam a avaliação do que era, a gente passava muito por alto o que precisava ali, às vezes era um evento, às vezes era sei lá, um lançamento de uma loja, um lançamento de um empreendimento. Se fosse mais para publicidade, a gente já tinha mais roteiros, mas a realidade é que no começo da carreira mesmo, quando eu comecei a editar as coisas, não tinha roteiro nenhum, então eu tinha que desenvolver isso da minha cabeça. E só aplicando os processos de edição, que são divididos assim, pelo menos eu imaginei para mim que seriam divididos em duas fases. A fase de repetição, que é você decupar, selecionar e botar as tags ali nas cenas para você identificar visualmente pelas cores. E depois tem a parte de criação, que é você montar, que é você construir e dali botar uma trilha, desenvolver um roteiro dali, pode ser um roteiro visual, pode ser um roteiro de entendimento, de ideias que passem uma mensagem dentro do vídeo, que vai ajudar muito assim na construção do vídeo. E eu me perdi agora no que eu estava falando. Mas no fim das contas, quando você faz todo esse processo, faz os métodos que precisam ser feitos para você não depender de estar só criativo e emperrar na fase de repetição e ficar, pô, já decupei tudo, já fiz tudo e agora não consigo montar. Eu consegui desenvolver para mim um modo que é justamente passando por esses processos, sabe? O processo e às vezes eles são demorados, eles são repetitivos, eles são chatos, mas que são extremamente necessários para que você construa uma edição que não falte nada, que o cliente chega assim, aquela cena lá já botou e você não sabe de que cena que ele está falando porque você não viu o material todo, entendeu? Então por isso que é importante você visualizar, você decupar, fazer uma seleção 2, fazer os blocos e depois fazer a montagem. E quando você chega nesse processo dos bloquinhos já montados, do que faz sentido, ou cenas que tenham transições e você vai conectando uma coisa com a outra, cara, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo de você chegar numa edição final. Eu tô falando disso, se você não tem um roteiro, se você só assistiu ali e tá tentando montar as coisas.
fica muito mais fácil de você criar, de você improvisar, e de puxar seu repertório de referências, de você puxar a linguagem que você admira ou que você quer usar nesse filme. E muito provavelmente o cliente vai achar que, porra, velho, você detonou, você é um cara muito criativo. E com certeza, se você fizer todos esses processos, for uma pessoa focada, não parar os processos no meio, porque isso atrapalha muito, você vai ter um desempenho de trabalho, um workflow muito rápido, sabe? Você vai passar por todos esses processos, vai conseguir assistir tudo e fazer tudo num tempo reduzido. Porque. E também chegando no melhor resultado que você pode ter. E se por acaso tiver alterações, se tiver modificações no seu vídeo, que muito provavelmente vai ter, eu sempre deixo isso na minha cabeça que o vídeo ele pode estar lindo, maravilhoso, mas ao olhar do cliente, ao olhar de quem está aprovando isso aí, sempre vai faltar alguma coisa, ou ele vai querer dar o toque dele para, enfim, às vezes é coisa de ego, às vezes não precisa, às vezes precisa, mas na minha concepção eu sempre acho que vai ter alteração final. Se não tiver, perfeito, ótimo, maravilha, eu sigo com a minha vida. Mas se tiver, eu já não tenho essa dor comigo. Porra, não acredito que ele vai alterar isso. E com o tempo você vai perceber também a desapegar. Você vai aprender, na verdade, você vai aprender a desapegar de ter ali 100% do seu vídeo. Quando você trabalha para uma outra pessoa, você fica à mercê disso, você fica à mercê da alteração deles ou do gosto dessas pessoas. Eu acho que até eu vou falar um pouco disso. Como esse é o primeiro vídeo, como esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para o YouTube, eu vou ter até que analisar o meu próprio vídeo e fazer minhas alterações, né? Nesse processo, nessa jornada. Que, cara, é muito difícil estar na frente da câmera. Para mim é uma das maiores dificuldades e barreiras que eu quero vencer. E ao longo desse processo, dessa jornada de gravar vídeo, de estar aqui presente, eu acho que esse é o meu intuito de desbloquear um pouco isso, vir para frente da câmera e passar um pouco da minha experiência por trás das câmeras e na frente do computador, editando e entregando os vídeos para os clientes. Eu espero que no meio dessa jornada você se conecte comigo também. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouco mais desse meu processo, eu acho que eu vou tentar trazer todos os dias um vídeo novo. Se eu não conseguir todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana, trazer um vídeo novo sobre esse meu método, essa minha metodologia, que hoje eu fui só muito abrangente do que eu faço, né? De como que eu consigo desenvolver esse pensamento, essa linha de raciocínio, mas principalmente mostrar um pouco mais adentro desse processo, um pouco mais adentro dessa linha de raciocínio do porquê de escolher tal cena ou de escolher esse tipo de processo ou os atalhos que eu uso ou como que acontecem as coisas. E também eu quero eu quero desbloquear esse meu medo de falar e de me expressar. Bom, durante esse processo de aprender a editar e de criar o meu método de edição, eu coloquei uma coisa na minha cabeça que, enfim, é só uma coisa da minha cabeça. Eu não validei isso com ninguém, mas eu acredito que todo editor é Deus dentro desse universo de editar vídeos. E eu digo isso que é Deus porque literalmente a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode trocar a voz das pessoas, a gente pode trocar a face, trocar o local, trocar o que ela falou realmente ali na história, ou até mudar o tipo de história que você está contando. E por você ser Deus ali na edição, eu acho que você tem que ter muito bom senso também com o que você vai criar ou co-criar. Apesar da internet estar uma terra sem lei, onde as pessoas fazem muitas cópias, reeditam vídeos que não é de propriedade intelectual deles e fazem uma outra coisa, sabe?
fica... Esse lance de ser Deus fica muito mais vivo, né? E também, tipo, quando eu falo que você é Deus na edição e consegue fazer qualquer coisa, não necessariamente você precisa saber editar para você ser um editor. E eu digo isso porque todo mundo hoje tem uma câmera na mão e tem uma ferramenta de edição na mão também, que a todo momento você quer passar uma mensagem, você quer passar uma informação, você quer passar um conteúdo ou apenas mostrar a sua vida. E nisso, antes de você começar a filmar, você tem uma ideia, né? Você tem uma construção do que você quer fazer e do que você vai ser capaz de fazer, né? Que às vezes o editor, às vezes não, o editor ele vai seguir um roteiro e se ele não tiver um roteiro, ele vai ter que desenvolver um roteiro, uma estrutura de ideia para poder apresentar aquele vídeo, aquele produto audiovisual que tem uma coerência, né? Se ele vai passar uma mensagem ou se vai ser a apresentação de algum produto local, institucional, o que seja. Precisa de uma estrutura de ideia que leve o seu espectador a pensar sobre aquilo ali, a ter discernimento sobre o que você está falando. E muitas vezes o editor ele precisa desenvolver esse pré-roteiro, se ele não tiver antes, né? Ou ele precisa receber essas coisas. E a pessoa que construiu o roteiro também é um editor, na minha visão, assim. Ele é o roteirista, mas ele editou aquilo na cabeça dele. Ele teve uma estrutura de ideia, um desenvolvimento. Apesar de não saber as ferramentas, se ele chegar para uma pessoa que é só mão de obra mesmo, ele vai falar, eu quero essa cena, essa cena, essa cena aqui, depois essa, com essa música, com essa trilha. E quando você começa a trabalhar com edição de vídeo, muitas vezes as pessoas te julgam assim, como se você já soubesse exatamente o que está passando na cabeça delas. Isso que é uma dificuldade muito grande quando você trabalha com uma pessoa nova ou com um cliente recorrente que tem uma pessoa que trata desse assunto com você, porque ele chega e fala, eu quero um vídeo. Ou um cliente novo, eu quero um vídeo. Mas você quer um vídeo de quê? O que você quer passar? Qual é a mensagem que você quer transmitir? O que tem nisso? E do outro lado, para quem só está pagando pelo serviço, para quem só está querendo o vídeo ali, que tem a ideia na cabeça, mas ele acha que, tipo assim, a ideia dele não vai ser tão boa quanto a sua que trabalha no vídeo, mas a ideia do cliente é essencial, mesmo que seja tosca, grotesca. Ele precisa passar a expectativa do que ele quer ali no vídeo, sabe? Porque senão é um jogo de acerto, é um jogo de sorte. E eu passo muito por isso. Bati aqui no microfone. Eu passo muito por isso, por esse jogo de acertos, isso me deixa muito nervoso. Isso, pô, é uma coisa que eu sempre tento evitar com o cliente, porque eu pergunto, né? Eu falo, pô, mas que tipo de trilha que você quer? Ah, eu vou te mandar umas 5 trilhas, tu escolhe ele. Aí você escolhe a trilha e ele vai escolher outra trilha por cima. E aí eu volto quando eu digo, cara, sempre vai ter alteração. Sempre vai ter alteração. Porque você vai dar o seu toque pessoal, você vai trazer seu repertório de referência, vai trazer sua vivência para aquele vídeo, para aquela produção. E o cliente ele tem uma outra expectativa do que ele quer entregar, aliás, do que ele quer receber no produto dele. E é uma luta constante de você entender o que o cliente quer e do cliente saber o que ele quer passar para você, né? Muitas vezes tem muitos editores que de tanto tentar acertar e com os acertos você já consegue construir uma linguagem com esse cliente que aí chega um momento que o cliente já nem precisa falar mais o que ele quer porque você já sabe o que ele não quer. Você já sabe o que vai atrair ele visualmente ou a mensagem que ele quer passar é aquela. Mas até você afinar tudo isso, é possível até que, cara, o cliente
deixe de fazer trabalhos com você porque você não conseguiu ler o pensamento na cabeça dele. E isso é foda, entendeu? É foda, mas é a realidade que a gente vive. Pelo menos aqui no estado que eu vivo. Enfim, eu já fiz trabalho no Brasil todo e já passei por essa situação várias vezes. De a pessoa admirar teu trabalho, ela quer consumir o teu produto, mas ela não tem a mínima noção do que é o produto dela para a empresa dela. Porque a gente vai fazer perguntas. Cara, qual é a mensagem que você quer passar? Qual é, assim, o tipo de pessoas que você quer mostrar ali no vídeo? São pessoas adultas, são jovens, são crianças? Qual é o perfil que você quer atingir? E às vezes essa pessoa, esse cliente com que você está tratando, ele não tem nenhum estudo de mercado dele. Ele quer atingir uma pessoa de 30, 40 anos, mas o cliente mesmo, o target dele mesmo final é 50. Entendeu? Que são as pessoas que têm mais recurso para investir em tal produto ou mercado imobiliário, por exemplo. E às vezes ele não tem esse estudo, ele não tem esse conhecimento. E acontece muito, muito. Então por isso que eu desenvolvi essa técnica para mim, para evitar esse conflito com clientes, ou até mesmo se ele não souber responder, eu não travar uma venda, eu não travar um serviço, porque a gente precisa de fluxo, a gente precisa editar vídeos para, enfim, viver disso, né? Que é justamente o intuito de você querer aprender edição. Saiu um negócio aqui, não sei nem o que foi. De você aprender edição. E para mim, no meu conceito, desses 10 anos de desenvolvimento aí de trabalho audiovisual, eu acho que, poxa, graças a Deus eu aprendi essa ferramenta, que é a ferramenta, não digo mais nem no futuro, é a ferramenta do presente. Todo mundo faz mídia, todo mundo edita seus vídeos, todo mundo precisa se posicionar e se comunicar e fazer sua mídia. Assim como eu tô fazendo a minha aqui, esse é meu primeiro vídeo que eu não tô suando, na verdade eu tô impressionado com isso, eu não tô suando pra gravar, que, cara, é muito difícil pra mim estar aqui falando de frente pra câmera, me expondo e trazendo a minha experiência como editor e agora como produtor de conteúdo. Eu acho que eu deveria ter feito isso há muito tempo atrás. Eu deveria ter feito isso logo quando eu comecei a minha jornada de filmmaker e tá gravando, documentando essa minha experiência de desenvolvimento. Mas é isso. Eu, na verdade, comecei querendo gravar, comecei a minha vida de audiovisual querendo estar na frente da câmera para gravar meus vídeos tocando, cantando, e acabei me fechando na bolha de só gravar e construir conteúdo para outras pessoas. Então, eu agradeço quem esteja aqui até o final, quem viu esse vídeo até o final, de coração, e espero que venha mais conteúdos aí pra frente. Valeu, obrigado.